Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o terceiro e último vídeo desta maravilhosa obra que é lançamento da editora Ragnos. Saiu agora, ano passado, em dezembro, está quentinha e já é uma das melhores obras sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo do Senhor crucificado. Uma introdução teológica a Paulo e suas cartas. Se você não assistiu os 2 primeiros vídeos, por gentileza, assista. Eu sei que são longos, então pelo menos uma parte assista lá para você entender, porque eu não vou repetir o que eu já falei no primeiro vídeo e no segundo vídeo. Nesse terceiro e último vídeo eu estarei mostrando para vocês como ele trabalha as cartas. Eu quero pegar aqui no mínimo 2 cartas para mostrar como ele trabalha, né? De maneira exaustiva e gostosa de se ler a forma que ele trabalha as cartas de Paulo. E eu mostrei para vocês, no primeiro vídeo eu mostrei a capa dura, a quantidade de páginas, que são mais de 800, as folhas são brancas. Mostrei para vocês o capítulo 1, capítulo 2 e a introdução que ele dá sobre as perspectivas sobre o apóstolo Paulo, tanto as antigas como as novas perspectivas, são várias. Eu mostrei aqui a perspectiva dele, que ele adota, juntando com outras. Falei isso no primeiro vídeo, assista lá. Os primeiros aí 10, 13 minutos do primeiro vídeo. Está lá. Mostra o capítulo 1, capítulo 2, as fotos. O livro vai ter várias fotos, tá certo? Enfim, no capítulo de introdução que eu falei para vocês, aqui ó, nem um capítulo, né? Uma introdução aqui, ó, rápida que ele vai dar, conhecendo Paulo, perspectivas sobre o apóstolo. Ele vai citar aqui umas 9, 10 perspectivas, né? Sobre o apóstolo. E a dele, deixa eu pegar aqui, ó, que ele adota sobre Paulo, a justificação, é essa perspectiva aqui, ó. Ele vai ele vai somar com outras, como a perspectiva apocalíptica, a perspectiva anti-imperialista, que o evangelho de Paulo era o evangelho contra o Império Romano, que o Império Romano tinha o seu evangelho, tinha o seu Deus, que era o imperador. Né? E o evangelho de Cristo vai contra totalmente o evangelho que Roma pregava. Essa é a perspectiva anti-imperialista que ele também adota aqui. A perspectiva wrightiana, de N.T. Wright. Tem outras aqui que eu não vou falar porque eu já falei no primeiro vídeo. E a perspectiva que ele adota é essa aqui, ó, a perspectiva participacionista. Deixa eu aproximar aqui que eu estou ficando meio cego, gente. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. A perspectiva participacionista. Eu li lá no primeiro vídeo, né? Estaria aqui dando só uma pincelada de novo. A perspectiva participacionista sobre Paulo, que podemos chamar de PPP. Lembra um pouco o trabalho de Albert Schweitzer e o Wilhelm Reed, de cerca de um século atrás, e se baseia no trabalho mais recente de E.P. Sanders e Richard Reis. Destaca a participação transformadora na morte e ressurreição de Cristo como dimensão central da teologia paulina. Seus proponentes ecoam os primeiros intérpretes cristãos de Paulo e da salvação, que fizeram declarações como os seguintes: Ele, Cristo, Deus, se tornou o que somos para que pudéssemos nos tornar o que Ele é. Então, a justificação é simplesmente o ingresso do crente, tá, vivendo na comunidade da fé. É a participação, por isso que ele coloca essa perspectiva, né? É a participação do crente, é a participação transformadora na morte e ressurreição de Cristo como dimensão central da teologia paulina. Para ele, é o que significa justificação, né? A justificação.
Não só perdão de pecados, não só que Deus, que é a perspectiva tradicional que ele fala, né? Isso eu mostro lá no primeiro vídeo, que trabalha que a justificação é Deus colocar na nossa conta a justiça de Cristo. Para ele não é só isso, vai muito mais além, a participação do crente em Cristo, na morte, na ressurreição de Cristo, e por aí vai. Ele explica aqui no decorrer dessa obra. Então, nos primeiros, depois de dar uma introdução às perspectivas sobre Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 6, isso aqui eu mostrei no primeiro vídeo e no segundo vídeo. Aqui só estou reiterando mais uma vez, né? Do capítulo 1 ao capítulo 6, ele vai simplesmente falar do mundo de Paulo, que é o contexto greco-romano de sua missão, o currículo do apóstolo Paulo, as cartas de Paulo, o evangelho de Paulo, a espiritualidade de Paulo e a teologia de Paulo. Sobre a teologia de Paulo, no segundo vídeo eu peguei esse capítulo 6 e mostrei para vocês, né? Onde ele faz aqui, ó, ele dá, na verdade, 12 convicções fundamentais da teologia de Paulo. 12 convicções fundamentais da teologia de Paulo. Maravilhoso. E a partir do capítulo 7, ele vai trabalhar as cartas de Paulo, as 13, né? Começando com a primeira carta aos Tessalonicenses. E aqui ele começa... muita gente fala, mas por que Tessalonicenses? Porque para ele, Michael Gorman, essa foi a primeira carta que Paulo escreveu, não foi Gálatas. Muita gente defende que foi Gálatas. Outros defendem que foi a primeira carta aos Tessalonicenses. E para ele foi 1 Tessalonicenses. Está, que ele fez aqui, em ordem alfabética, tá? Segundo o que ele estudou. Está em ordem alfabética, tá certo? Vamos lá. Deixa eu pegar uma carta aqui. Vamos pegar 1 Coríntios. Está na página 363. Vamos lá. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. 363, aqui ó. 1 Coríntios. O caos, a cruz e o espírito em Corinto. Proclamamos Cristo crucificado, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Que é o capítulo 1, versículos 23 e 24. Ele começa com uma pequena introdução. Depois ele vai falar aqui, ó, a história por trás da carta. Que ele vai falar da cidade de Corinto. Uma cidade importante, capital da Acaia, cosmopolita, tinha vários deuses ali que eram adorados, cultuados, os templos desses deuses, por aí vai. Então, a história por trás da carta, que é a cidade de Corinto. Aqui você tem um mapa da cidade de Corinto. E aqui, ó, isso aqui é maravilhoso. É uma reconstrução do centro romano de Corinto. Olha só. Centro romano de Corinto. Maravilhoso. E aqui ele vai colocar os números. Vai ficar mais fácil. Do número 1 ao número 30. Então você procura aqui, ó, número 30. Teatro. Número 29 é o Odeion, construído após o tempo de Paulo. Aqui o 29, aqui é o Odeion. Aqui, ó. Isso aqui na época de Paulo não existia. Isso foi construído depois da morte do apóstolo, né? Aqui é o 29. Então você vai procurando aqui, ó. Número 1, Estrada para Lecaio. Número 2, Arco Monumental. Número 3, Basílica. Número 4, Mercado. E por aí vai. Então você vem aqui no número, procura e vai aqui, ó. Você vai achar, tá? Uma reconstrução do centro romano de Corinto. Depois a missão de Paulo. Quando Paulo chegou em Corinto? Quanto tempo ele ficou em Corinto? Foi 1 ano e 6 meses. Então, como essa igreja foi fundada? Lucas dá poucos detalhes lá em Atos, capítulo 18. Pouquíssimos detalhes. E Paulo chegou ali entre os anos 50 e 51, ou 51 e 52. Ele fala aqui, ó, a missão de Paulo ali em Corinto.
Depois, divisões e escândalos. Como Paulo trabalha, ou melhor, como o Gorman trabalha. Ele vai mostrar aqui para vocês, vai dar para nós, essa maravilhosa obra, o que estava acontecendo. Os escândalos, começando ali com os partidos, né? A igreja estava dividida em partidos, partido de Paulo, partido de Apolo, partido de Pedro, partido de Cristo. Então ele vai mostrar aqui os problemas da carta, os problemas que Paulo trata na carta, divisões e escândalos. Maravilhoso. Aqui você tem mais uma foto do Lecaion. Escorrer. Aqui você tem o Porto de Cencreia, Porto Oriental de Corinto, no Golfo Sarônico. Foi daqui que Febe partiu para levar a carta aos Romanos, a principal carta do Novo Testamento, a carta mais teológica do Novo Testamento. A principal preciosidade do Novo Testamento é a carta aos Romanos. Foi daqui que Febe partiu. E ela morava em Cencreia, né? Ela morava em Cencreia. Febe, Paulo vai citá-la no capítulo 16, versículos 1 e 2 da carta aos Romanos. Aqui está o Porto de Cencreia. Depois ele vai trabalhar a história dentro da carta. O que estava acontecendo? Né? Analisando a carta, a história dentro da carta. Depois aqui, ó, as características da igreja e a estrutura da carta, que ele vai trabalhar de maneira maravilhosa, né? Eu gostei do paralelo que ele fez. Do Credo Niceno, que foi ratificado, escrito ali no primeiro concílio ecumênico, convocado pelo imperador Constantino, que foi o concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo. Então ele faz o paralelo aqui com o Credo Niceno, com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Que Paulo achava da igreja no sentido universal. Se você quiser ler, é só você pausar aí, por gentileza, para você ler. Tá certo? Pronto. Para você pausar aí, para você estar lendo. Vamos continuar aqui. Aqui você tem todas as subdivisões, né? Dos capítulos e dos versículos. As perícopes, os versículos e os capítulos. Repetindo, as perícopes, os capítulos e os versículos. Bem divididos, certinho, como se fosse um comentário, né? E ele vai trabalhar aqui, dando uma introdução a essas perícopes. A primeira está aqui, ó, abertura e ação de graças, capítulo 1, de 1 a 9. Ela explica. Capítulo 1, do versículo 10 até o capítulo 4, versículo 21. Dirigindo-se ao caos eclesial, unidade pela sabedoria e poder da cruz. Do capítulo 1, a partir do versículo 10 até o capítulo 4, versículo 21, Paulo vai fazer um apelo pela unidade da igreja, não pela divisão, para eles pararem de brigar, pararem de discutir. Deixa eu continuar aqui, senão... Talvez você tenha dúvida aqui, ó. Ele vai usar muito essa palavra, cruciforme. O que é cruciforme, Elias? Para Michael Gorman, é a vida segundo a cruz. É a vida segundo a cruz de Cristo. Vamos lá. E sempre no final, gente, isso aqui é interessante. Ele vai dar o resumo das perícopes, né? Dos capítulos. Então, o capítulo de 1 a 4, ó, resumo de 1 Coríntios, capítulo de 1 a 4. Nesses quatro primeiros capítulos, vemos algumas das perspectivas básicas de Paulo sobre Deus, Cristo, igreja, espiritualidade e ministério. Primeiro, a lealdade orgulhosa aos líderes humanos dentro da igreja, em vez de a Cristo, é divisionista e destrutiva. Todo líder, pastor, seja lá quem for, que é venerado, reverenciado, adorado, a igreja está fadada ao insucesso. A igreja está fadada ao insucesso, não ao sucesso. A igreja vai rachar,
vai cair, vai dividir. Porque a igreja não pode estar baseada em homens, em líderes, em fundadores, mas em Cristo. Segundo, o Cristo crucificado é, paradoxalmente, a sabedoria e o poder de Deus. A cruz é uma teofania, bem como a cristofania. Terceiro, a posse do Espírito e a maturidade espiritual não consistem em mente valorizados. Não, aqui estou em outro já, cadê? Estou enxergando mal aqui. A posse do Espírito e a maturidade espiritual não consistem em ter e exibir indicadores de status social, riqueza, né? O espiritual, os dons. O espiritual, humanamente valorizados, mas em viver sua vida, uma vida ligada à cruz. Aí vai, ó. Aí vai. O resumo maravilhoso. Depois começa aqui, ó, do capítulo 5, versículos 1 ao capítulo 7, que vai até o versículo 40, onde ele trata sobre o casamento, no capítulo 7, né? Então ele vai trabalhar aqui. Ele vai trabalhar aqui. Que é um paralelo de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, 18, parte A, e o capítulo 6, versículo 18, parte B, até o versículo 20. Capítulo 6, versículo 12, capítulo 6, versículo 12, do 18, parte A, e o capítulo 6, versículo 18, parte B, até o versículo 20. E Paulo vai citar os provérbios que eles falavam lá em Corinto. Tá? Paulo vai acrescentar algumas coisas em relação a esses provérbios, né? Rebatendo eles, que eles queriam justificar o pecado, né? O sexo com prostitutas e por aí vai. E Paulo pega pesado aqui. Confusão sobre o casamento e o chamado de Deus, capítulo 7, capítulo mais importante da carta. Depois você tem aqui o resumo de 1 Coríntios, capítulo 5 a 7. Isso aqui é maravilhoso para você que quer dar um estudo, para você que quer dar uma aula, para você que dá aula na escola bíblica dominical. Cai um assunto desse, isso aqui vai cair com uma luva, né? O resumo dos capítulos 5 a 7. O que Paulo abordou nesses capítulos está aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó. Ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. 6 pontos. Dos capítulos 5 a 7. Eu não vou ler por causa do tempo, tá, gente? Mas é maravilhoso. Aqui tem Corinto, o templo de Apolo. Deus Apolo. E nesse templo aqui tinha o famoso oráculo de Delfos, as profetisas do Deus Apolo, as sacerdotisas do Deus Apolo, onde pessoas iam nesse lugar buscar auxílio, orientação, uma palavra do Deus Apolo por meio das suas profetisas, uma orientação em relação ao futuro, em relação à família, enfim. Isso aqui é interessante. Tá? As ruínas do templo desse Deus, né? Tem mais uma foto. Vamos correr. Ó, paralelos entre Filipenses 2 e 1 Coríntios 9. Isso aqui. Lá em Filipenses 2, dos versículos 5 a 11, Paulo vai falar de Cristo, que ele sendo Deus, da humildade de Cristo, ele não se apegou a isso, não se apegou à sua divindade, mas ele abriu mão das suas prerrogativas divinas, dos status divinos, por um tempo, para se tornar homem, se tornar servo, para ir até a morte, e morte de cruz, e foi obediente até a morte de cruz. Então Cristo abriu mão das suas prerrogativas, dos seus atributos divinos. Ele não abriu mão de ser Deus, ele era Deus. Ele não deixou de ser Deus na encarnação, mas ele abriu mão de suas prerrogativas, dos seus atributos divinos, para vir como homem. E o capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo abre mão
de suas prerrogativas como apóstolo de receber salário. E ele fala que os coríntios foram miseráveis, não pagaram o salário dele, que era para ele receber, mas ele abriu mão. Então ele faz esse paralelo de Filipenses 2 com 1 Coríntios 9. Maravilhoso. Top. Continuando aqui, o capítulo 10. E sempre vai pontuando aqui os pontos mais importantes nesses capítulos, né? Deixa eu pegar aqui o capítulo. Aqui é o abuso na ceia do Senhor. Problema e solução. Ó, o significado da ceia. Esse ponto aqui é maravilhoso. Ele vai falar aqui, ó, de vários pontos. O primeiro, segundo. Tem mais fotos. Aqui é uma casa antiga de uma pessoa rica, né? Ó, terceiro ponto. Quarto ponto. Quinto ponto sobre a ceia. Não dá para ler por causa do tempo. 6. Sétimo ponto. São 7 pontos só. 7 pontos sobre a ceia do Senhor. Maravilhosos. Aqui você tem um painel de um piso de mosaico de uma vila romana em Corinto, mostrando a cabeça de Dionísio no centro. Aqui, ó. Dionísio, o deus do vinho, né? Dionísio para os gregos, Baco para os romanos. Era o mesmo deus, é o deus do vinho. Aqui os dons espirituais que ele vai trabalhar. A igreja como corpo de Cristo, capítulo 12. Ele vai trabalhar assim em todas as cartas, tá, gente? Todas as cartas, dando um apanhado aí, uma introdução maravilhosa aos capítulos, aos versículos, tá? Ele não comenta versículo, ele faz uma introdução, tá? Uma introdução aos capítulos, pegando ali os versículos importantes, os versículos às vezes complicados, e ele é bem sucinto, coeso, consistente, maravilhoso. Aqui sobre o capítulo 13, ele vai trazer uma coisa maravilhosa aqui para nós, que eu gostei bastante, ó. Cadê? Em contraste com o amor, os coríntios eram um povo acima de tudo ensoberbecido, era um povo arrogante e que procura seus próprios interesses. Encontramos o mesmo problema anterior e a imagem várias vezes. O último desvio é descrito em uma expressão idiomática, buscando seus próprios interesses, citando a NEB, que é a versão em inglês, né? E a NVI, que traduz como egoísmo, que Paulo já havia descrito e denunciado no capítulo 8, versículo 1 e no capítulo 11, versículo 1, que na verdade ele pega todo o capítulo, né, do capítulo 8 até o capítulo 11, começando e terminando com os provérbios editados contrapostos que opõem o modo de vida coríntio, diante da conformidade com o evangelho paulino da cruz de Cristo. Aí Paulo vai falar, versículo 1 do capítulo 8, parte B. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o próprio bem, mas sim o dos outros. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Interessante isso, né? Que os dons na adoração, o uso de dons espirituais. E aqui você tem um resumo, né? Aqui, ó, capítulo de 11 a 14. O resumo dos capítulos de 11 a 14.
Não vou ler por causa do tempo, mas é maravilhoso esse resumo que ele dá aqui. 4 pontos, né? Top. Depois o capítulo 15 sobre o famoso capítulo, né? Sobre a ressurreição. Tinha um grupinho lá que não cria na ressurreição. E Paulo vai falar, isso aí é um absurdo, porque se Cristo não ressuscitou, isso aí, a nossa fé é vã. Nós estamos cultuando, adorando o morto. Mas Cristo ressuscitou dos mortos. Ó, o conteúdo e os versículos de 1 a 11, né? De 1 a 11 do capítulo 15. O conteúdo do Evangelho de Paulo, o que ele recebeu e pregou, tem a aparência de uma declaração de credo inicial que consiste em 4 pontos principais e o que podemos chamar de artigos ou afirmações, que é os versículos 3 a 8. Quais são esses 4 pontos? Primeiro ponto, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras. Segundo ponto, que ele foi sepultado. Terceiro ponto, que ele ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Quarto ponto, que ele apareceu a Cefas, a Pedro, depois aos 12, a mais de 500, a Tiago, a todos os apóstolos e, finalmente, a Paulo. Maravilhoso, né? Mas tem mais coisa aqui, ó. A consequência da descrença e da crença. As consequências da descrença e da crença. Capítulo 15, de 12 a 34. Quais são as consequências de não crer na ressurreição dos mortos? E aqui ele vai dar alguns pontos para nós. Quais são as implicações de negar a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Cristo? Aqui, ó. Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, todo o evangelho cai por terra, né? Segundo, a pregação de Paulo e a fé dos coríntios foram em vão. Se Cristo não ressuscitou, e se não há ressurreição, é em vão. Porque os mortos que morreram em Cristo jamais irão ressuscitar, porque não existe ressurreição. Terceiro, a pregação de Paulo deturpa a Deus. Que Paulo está pregando e dando falso testemunho. Pregando sobre uma pessoa morta. Quarto, os crentes ainda estão em seus pecados. Não foram perdoados, porque como os crentes serão perdoados ou irão ser perdoados se aqueles que morreram não têm esperança e também morreram sem os pecados serem perdoados, e aqueles que estão ali vivos, tá, estão cultuando, adorando o morto, pensando que os seus pecados estão perdoados, mas não estão. Então os crentes ainda estão em pecado, em seus pecados, porque está implícito a morte de Jesus. Foi realmente apenas uma crucificação brutal e não uma morte pelos pecados. Depois aqui, ó, os crentes que morreram, que é o quinto ponto, pereceram, eles estão permanentemente mortos e não serão ressuscitados. Porque se Cristo não ressuscitou e não há ressurreição, então, para que serve o evangelho, né? Sexto ponto, apóstolos e crentes são as pessoas que merecem mais compaixão, pois eles, é implícito, suportaram muitas coisas pelo que equivaleria a uma farsa cheia de reivindicações e promessas vazias. O ritual coríntio do batismo em favor dos mortos, que Paulo escolhe não tolerar ou condenar, mas explorar para seu argumento, é inútil. O perigo e sofrimento diários de Paulo, incluindo luta literal ou mais provavelmente figurativa com animais selvagens, seu estilo de vida apostólico e orgulho são absurdos e sem ganho, porque Cristo não ressuscitou. Não há ressurreição. Então, por que Paulo ficar brigando, pregando o evangelho, sofrendo, levando pancada, se Cristo não ressuscitou e se não há ressurreição? Não tem sentido. O hedonismo, o que é o hedonismo? O hedonismo é a busca pelo prazer. É a busca pelo prazer, né? Então, a vida se consiste em buscar prazer. Dá prazer, então pode fazer. Não existe pecado, não existe nada. Essa era a vida dos coríntios, né? O hedonismo é o estilo de vida lógico. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A morte é inevitável, então curta a vida. Paulo é contra isso, né?
Interessante. Então essas são as implicações se a pessoa crê que Cristo não ressuscitou e que não há ressurreições ou ressurreição dos mortos. Ressurreição de mortos. Que ele pontua, né, sobre a ressurreição, ele sinaliza a futura ressurreição dos mortos e a vitória final de Deus sobre a morte. Cristo representa as primícias dos crentes que morreram, ou seja, o primeiro de muitos a ressuscitar. Cristo foi aquele que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Então, se ele ressuscitou primeiro, ele é a primícia, ele é as primícias. E se ele ressuscitou, ele é a garantia que todos que morreram irão ressuscitar. Segundo, Cristo é o segundo Adão, que desfaz o reino da morte iniciado pelo primeiro Adão. Terceiro, Cristo está vivo e reinando agora como Senhor, no processo de derrotar todos os inimigos. Não com o poder imperial romano, mas com o poder de Deus evidenciado na ressurreição. Quarto, esse quarto é top. Do futuro que pertence a Deus, a morte, o inimigo mais poderoso da humanidade. O único que venceu a morte foi Cristo, mais ninguém. Se Cristo não voltar daqui a alguns anos, eu vou morrer. Você também que está me assistindo aqui irá morrer, porque ninguém consegue vencer a morte. Semana passada, Pelé foi enterrado. O rei do futebol não venceu a morte. Domingo de manhã, Roberto Dinamite, grande artilheiro do Vasco, maior ídolo da história do Vasco, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, faleceu de câncer. Não conseguiu vencer a morte. Ninguém consegue vencer a morte. Ela é um inimigo implacável. A morte é um inimigo ou uma inimiga implacável. Ninguém consegue vencê-la. Ninguém consegue duelar com ela. É duelar com a morte, vai morrer. Então, o último inimigo a ser vencido será a morte. Tá? Será a morte. Interessante isso aqui. E continua. Tamanho, exortação final. E aqui termina. Capítulo 16 termina. Você tem aqui a história diante da carta. Algumas leituras de 1 Coríntios. Aí ele tem perguntas para reflexão, isso que eu mostrei lá no primeiro vídeo, né? Aqui ele vai fazer 15 perguntas sobre a primeira carta aos Coríntios. 15 perguntas. Perguntas tops. Depois ele vai te dar aqui, ó, uma bibliografia geral da carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Depois uma bibliografia mais robusta, mais acadêmica, que é uma bibliografia técnica. Acabando, ele começa 2 Coríntios. Tá? Da mesma forma que ele tratou 1 Coríntios, ele vai tratar 2 Coríntios. A defesa de Paulo da vida e do ministério cruciformes, cheio do Espírito Santo. Tá? Do ministério segundo a cruz, o que significa a palavra cruciforme. Pois quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Ele começa com uma introdução. Assim vai começar todas as cartas. A história por trás da carta. Da segunda carta aos Coríntios. Aqui ele começa as subdivisões. Do capítulo 1 a 7. A segunda subdivisão, os capítulos 8 e 9. E a terceira subdivisão, os capítulos 10 a 13. Tá? Aqui, ó, os estudiosos falam, né? Da carta A, da carta B e da carta C. 4 cartas Paulo escreveu aos Coríntios. A primeira carta que nós temos no cânon é, na verdade, a segunda. E a segunda carta, na verdade, é a quarta. É a quarta carta. Então, Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, só que 2 se perderam. Só temos 2. Que é justamente 1 e 2 Coríntios, no nosso cânon. Ele explica aqui a história por dentro da carta, o que estava acontecendo, o que levou Paulo a escrever essa carta, né, a defender seu apostolado e por aí vai. Aqui ele vai explicar
as subdivisões, o capítulo de 1 a 7, o capítulo 8 de 8 a 9 e os capítulos 10 a 13. O que Paulo mostra aqui, né? Maravilhoso. Aqui tem, ele coloca, a carta se desenrola da seguinte forma. Aí tem as subdivisões aqui, ó, dos capítulos, dos versículos. Você tem nota de rodapé. Toda a divisão da carta. E aqui ele começa a abertura, o apostolado cruciforme, o apostolado cruciforme, que é a vida, o apostolado segundo a cruz, e vivificante da reconciliação. Começa explicando aqui. Ó, Deus que consola os aflitos e livra da morte. Capítulo 1, de 3 a 11. Aí ele continua. Uma introdução às perícopes, né? Maravilhoso. Aqui, Troade. Uma visita do mar, uma vista do mar Egeu, das margens desse antigo porto, onde Paulo deixou para trás uma porta aberta para o evangelismo por preocupação com os coríntios. Ele fala no capítulo 2. Ele enviou Tito e ficou esperando notícias, né? Preocupado. Como os coríntios iam reagir? Será que ia tratar Tito mal? Quais seriam as notícias que Tito ia trazer da igreja? Então Paulo estava preocupado. Que o ministério da Nova Aliança, capítulo 3, né? E aqui ele faz um contraste maravilhoso com a antiga aliança e a nova aliança, tá? Aqui, ó, no capítulo 3, essa imagem de uma carta humana que reforça o tema da mutualidade em Cristo inclui os seguintes elementos significativos. Primeiro, a comunidade coríntia é a carta. Paulo e seus companheiros não se recomendam a si mesmos. Capítulo 3, versículos 1 a 2. Porque os adversários falavam, Paulo não tem carta, nós temos carta de recomendação. Paulo não precisa de carta. Eu fundei aí a igreja de vocês. Eu fundei essa igreja, eu sou o construtor. Eu fui aí pregar o evangelho, então para que eu quero carta? Não preciso de carta para ir até vocês. Eu fundei a igreja que vocês estão. Eu fundei. Segundo, a carta é uma entidade pública visível. Terceiro, o assunto da carta é Cristo, uma carta de Cristo, provavelmente significando sobre, não de Cristo. A carta foi escrita com a tinta do Espírito de Deus, enquanto Paulo e sua equipe foram os agentes da entrega da carta, que é a mensagem, né? A tinta, que é o Espírito de Deus, está inscrita no coração dos coríntios. A antiga aliança e a nova aliança é um contraste. A antiga aliança, da letra, ministério da morte, esculpida em tábuas de pedra, veio em glória, ministério de condenação. Ela e sua glória agora posta de lado, é passageira, é provisória, tem prazo de validade. A nova aliança do Espírito, da vida, escrita em corações humanos, veio em maior glória, ministério da justificação, justiça, e é permanente, que é o versículo 11 do capítulo 3. O capítulo 3 é permanente. A glória da lei é provisória. A nova aliança é permanente. A antiga aliança é provisória. Foi provisória. A nova aliança é permanente. E assim vai, ele vai trabalhando. Ele faz o contraste, o paradoxo. A morte e a vida, né? Sobre a morte e a vida. Aqui tem quando Paulo fala do tribunal de Cristo, né? Que nós teremos que comparecer ao tribunal de Cristo. Mas antes você tem aqui ele faz
não um paradoxo, mas uma comparação entre o capítulo 4, versículo 16, até o capítulo 5, versículo 10, sobre o presente e o futuro. Que você tem o presente e o futuro. Aqui você tem um bema na Ágora, fora em Corinto, do qual Galho expulsou Paulo, Atos 18, e que serviu como uma imagem do tribunal de Cristo e de Deus, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 10, e Romanos capítulo 14, versículo 10 também. Então tá aqui o bema, né? O pódio. Paulo usou isso como metáfora do tribunal de Cristo, que todos terão comparecer, todos terão um dia que comparecer ao bema, ao tribunal de Cristo. A cruz do amor, aqui ele fala sobre a morte de Cristo, né? Muito bom, gente. Maravilhoso. Muita coisa. E aí você tem um resumo, né? Resumo de 2 Coríntios, capítulo de 1 a 7. Ele vai dar 9, né? 9 apontamentos. Começando aqui, ó, que tem 4 e aqui tem 5. Os resumos, sobre o resumo que ele vai dar do capítulo 1 a 7. Maravilhoso. Depois começa a segunda parte, né? Que é o capítulo 8, de 9 a 15. Olha só que maravilha. Aqui ele vai usar as versões NRCV, a NEB e a NVI. Sobre graça, né? Ares, graça e ação de graças, que é Eucaristia. E no capítulo 8, Paulo vai falar sobre oferta, né? Sobre dinheiro. Capítulo 8, capítulo 9. Muito bom. Ele trabalha isso aqui. Depois ele vai dar o resumo dos capítulos 8 a 9. Aqui você tem o capítulo 10, do versículo 1 até o capítulo 13, versículo 13, que é a segunda parte, né? Que é a terceira parte, na verdade. Terceira subdivisão da carta. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. A fraqueza do ministro guerreiro. Aqui Paulo fala sobre as suas tribulações. Você tem Paulo falando das suas lutas, né? Tribulações incontáveis. Capítulo 11, versículo 23, parte B. Adversidades enumeradas. Capítulo 11, 24, versículo 26, parte A. Perigos, versículo 26. Condições difíceis, versículo 27. Ansiedade pelas igrejas, versículos 28 e 29. Poder na fraqueza, capítulo 12. Que é defendendo seu ministério, né, apostólico. O espinho. O que é o espinho na carne? Qual era esse espinho na carne de Paulo, né? Era um problema espiritual? Era um problema de ordem moral? Era uma doença? Para mim era uma doença. Era uma doença. A palavra grega para espinho na carne é skolops tessarak. Skolops
Tessaric, espinho na carne. Que espinho é esse? Também é uma doença física, né? Ele fala isso em Gálatas, capítulo 4. Eu fiz a exposição de Gálatas, estou fazendo, né? Falta só eu concluir os versículos 11 a 18 do capítulo 6, terminando a carta de Paulo aos Gálatas. Mas veja lá a exposição que eu fiz no capítulo 4 sobre o espinho na carne. Maravilhoso. Você vai gostar, tenho certeza. Aí, conclusão, saudações finais, exaltação. Você tem um resumo dos capítulos 10 a 13. As perguntas para reflexão e as bibliografias. Aqui você tem a carta aos Romanos, que ele vai seguir a mesma coisa. A história por trás da carta, por dentro da carta e assim sucessivamente. Se vocês gostaram do último review, do terceiro review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Muito obrigado a todos, graça e paz mais uma vez. Até as próximas indicações, querendo Deus.